Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Geisa Saraiva. Aqui eu te ensino como passar com facilidade em concurso e com nota máxima na redação. E eu sou Geisa Saraiva, já fui aprovada em 3 concursos públicos, já elaborei questões e corrigi questões de concurso e também atuei na elaboração de temas para redação para concurso. E hoje eu quero falar com vocês aqui, tá, de um terror que as pessoas enfrentam na hora de escrever a redação, que é a pontuação, particularmente quando é que eu uso a vírgula. Geisa, quando é que eu uso a vírgula? Eu vou colocar a vírgula em cada pausa respiratória que eu fizer? Não, se você fizer isso, você vai ter um problema sério, tá? Essa é a parte 1 sobre a vírgula. Nós temos o vídeo 2 também sobre esse assunto. Então, eu vou projetar aqui para vocês, primeiramente, os casos que são simples, aquelas situações mais corriqueiras, mais práticas e mais diretas para vocês compreenderem o uso da vírgula. Mas também existem aquelas outras questões, outras situações em que eu devo observar o uso da vírgula. E aquelas em que eu devo dar um chute na vírgula e não utilizá-la de modo algum. Então, vamos lá? Deixa eu projetar aqui para vocês, tá? Para nós falarmos sobre a vírgula. O que é a vírgula? Primeiro, vamos falar do conceito da vírgula, tá bom? A vírgula, tá? Ela é uma pausa breve. Uma pausa breve, ok. Geisa, eu respiro? Sim, né? Você dá uma paradinha aqui para você dar aquela respirada, mas você deve tomar cuidado que nesse processo você não pode generalizar. Por quê? Essa pausa respiratória, na verdade, que nós fazemos, ela tem regras, tá? Porque imagina se eu falar assim, a vírgula é uma pausa breve, ou seja, respirei e boto vírgula. Isso seria um problema, porque cada pessoa tem um ritmo respiratório. Umas respiram de uma forma mais tranquila, falam, inclusive, de uma forma mais tranquila, então demoram mais para respirar, ou aquelas que falam muito acelerado e também demoram mais para respirar, ou fazem respirações, várias respirações, pausas respiratórias durante o processo da fala, e aí você tem um problema sério. Então, a vírgula, ela é uma pausa breve? É sim. Essa pausa é respiratória? É sim. Mas para eu aplicar, né, ou seja, esse critério, eu tenho que tomar cuidado com as regras que existem. Então, hoje nós vamos falar dos casos simples. Quando é, Geisa, que eu uso a vírgula? O primeiro caso é para separar vocativo. Geisa, o que é vocativo? Vocativo é um chamamento, uma invocação, quando você invoca o nome de alguém ou o nome de alguma coisa. Nesse exemplo aqui, nós temos professora. Quando aprenderemos de vez a vírgula? Então, esse professora é um vocativo, porque eu invoco o nome de alguém, no caso, a professora. E, obrigatoriamente, tem que ter vírgula depois do vocativo. Uma outra situação importante e obrigatória do uso da vírgula é essa aqui, ó, para separar aposto. Geisa, o que é aposto? O aposto é uma explicação, um esclarecimento em relação a algo que foi dito antes. Nesse exemplo aqui, eu tenho o Enem, eu quero explicar o que é o Enem. Exame Nacional do Ensino Médio está próximo. Então, o aposto, obrigatoriamente, tem que vir entre vírgulas, tá? Ou quando você fala, sabe aquele documento que fala bem assim, os abaixo assinado, vírgula, alunos do 3º ano do ensino médio, vírgula, vem diante de vossa senhoria, etc, etc. Isso também é um aposto, porque eu estou esclarecendo, tá? Explicando, na verdade, o que é o Enem ou quem são esses os abaixo assinados. Além de separar aposto, a vírgula deve ser utilizada para separar elementos com a mesma função sintática. Geisa, o que é a função sintática? A função sintática, gente, está relacionada à função exercida pelo elemento na oração, no contexto. Então, quando eu tenho nesse exemplo aqui, estudei matemática, português, biologia e física, tudo que está em negrito aqui exerce uma mesma função sintática, que é a função sintática de
objeto direto do verbo estudar aqui no caso, porque quem estuda, estuda alguma coisa, ou pode estudar alguém, inclusive, tá? Então, eu estudei matemática, português, biologia, física. Então, quando eu quero separar elementos com a mesma função sintática, seja de objeto direto, seja de objeto indireto, de complemento nominal, eu uso o quê? Eu uso vírgula, tá bom? Além dessa situação, para separar uma adjunta adverbial. Geisa, o que é uma adjunta adverbial? Adjunta adverbial é um termo acessório, ou seja, não necessariamente ele precisa existir ali no contexto, mas quando eu o utilizo, eu devo colocar esse elemento entre vírgula, tá? Devo colocar ele para separar daquilo que vem antes ou vem depois, a depender do onde ele estiver ali, em que lugar ele estiver aqui no exemplo. Quando eu falo assim, de repente, por que é um adjunto adverbial? Porque está marcando uma circunstância, inclusive, aqui, de tempo. De repente, esse de repente é o aqui, o agora? Não sei, está relacionado ao contexto que você for utilizar. De repente, vírgula. Compreendi o uso da vírgula. Então, quando eu uso adjunta adverbial, que são esses termos acessórios, se é termo acessório, não é obrigatório, tá, gente? Mas se você utilizar, coloque vírgula após o adjunto adverbial, tá bom? Ou quando eu quero separar palavras ou expressões explicativas. Digamos que você esteja ali escrevendo na sua redação e que você quer usar uma expressão para marcar, para realçar aquilo que você diz. No caso, esse exemplo que nós temos aqui. O português, por exemplo, essa expressão, por exemplo, é uma expressão explicativa, tá vendo? Que ela está retomando o português ali. O português, por exemplo, me confunde bastante. Tudo bem, gente, tá? Tá confundindo bastante? É só continuar aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com os amigos, que logo, logo você vai ficando o quê? Craque com o uso da vírgula, tá bom? Então, essas expressões explicativas, elas devem aparecer na sua redação entre vírgulas. Aqui é uso obrigatório, tá bom? Ou quando eu quero isolar um complemento verbal antecipado, ou seja, antes do verbo, e que eu repeti ali sem necessidade, esse pleonasticamente aí, é desnecessário, porque é redundante. Mas eu posso escrever nesse estilo. Aqui, se for o seu estilo, você pode, tá? Que isso não é erro, é, inclusive, amparado nas questões gramaticais. As outras dicas, vírgula, aceito-as todas. Esse as aí, na verdade, já é o objeto direto, é um pronome oblíquo, que é o objeto direto para o verbo aceitar. Só que quem é o referente desse elemento? As outras dicas lá. Então, ou seja, eu tenho dois objetos para o mesmo verbo. Então, quando isso acontece, eu estou isolando um complemento verbal que eu antecipei, ou seja, eu coloquei antes do verbo e repeti ali, ó, pleonasticamente. Tá? No caso aqui, eu tenho dois objetos marcados aqui, as outras dicas e esse as aqui, que é o objeto também direto para o verbo aceitar, tá bom? Se esse é seu estilo, não esqueça de colocar a vírgula. Ou quando eu quero isolar um predicativo do sujeito, ou seja, esse predicativo do sujeito, ele pode estar intercalado ou antecipado. O que é um predicativo do sujeito? Predicar, né? Ou seja, é atribuir qualidade a algo ou a alguém. Tá? No caso aqui, eu estou falando do predicativo do sujeito. Quem é o sujeito desses exemplos que nós temos aqui? No caso, é Maura. Qual é a qualidade, ou seja, o predicado que ela apresenta? No caso aqui, é de ser desatenta. Então, eu coloco aqui, desatenta, que na verdade está antes, né, do sujeito, vírgula. Maura não observou o recado. Ou eu posso intercalar, inclusive, esse predicativo. Maura, desatenta, não observou o recado. Então, se você quiser isolar um predicativo do sujeito, ou seja, um atributo, uma qualidade do sujeito, do enunciado, faça isso colocando vírgula, tá? Ou se eu quero isolar elementos repetidos. Se você quer repetir, porque a repetição, às vezes, também é necessária para enfatizar algo ali no seu texto, coloca os elementos repetidos, ou seja, entre vírgula. Tudo é possível aprender. Fique a dica, inclusive, tá? Que tudo é possível aprender, inclusive a vírgula.
Ou se eu quero marcar, identificar ali que eu fiz a supressão de uma palavra, né, ou de um grupo de palavras, como eu tenho nesse exemplo aqui. Lúcia cursou letras. Eu quero dizer que Marcos cursou geografia, mas eu vou suprimir porque é desnecessário. Aí eu tenho que colocar uma vírgula, tá, entre Marcos e o objeto, na verdade, ali, né, do verbo cursar, tá? Marcos, geografia. Tudo bem? Ou se eu, quando eu vou isolar nomes de lugares quando seguido de datas. Então, quando eu falo aqui, ó, São Paulo, vírgula, 15 de dezembro de 2022. Toda vez, ou seja, São Paulo é nome próprio, nome de lugar, tá? E se ele estiver seguido de vírgula ou de datas, você deve colocar a vírgula depois do nome deste lugar. Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, vocês perceberam, a vírgula, tá? Tem situações obrigatórias, tá? Que são mais simples, tem as situações, por exemplo, dentro dos períodos, que tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas também existem as situações em que eu não devo utilizar a vírgula, que nós temos também aqui no canal um vídeo sobre o chute, né? Vão chutar a vírgula aí, quando você não pode, na verdade, aplicar a vírgula na sua escrita. Gente, tudo, tá? Tudo é possível aprender, inclusive a vírgula. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta dos conteúdos que são trabalhados, apresentados, compartilhados aqui no canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, dizer, inclusive, olha, Geis, eu gostaria que você fizesse um vídeo sobre esse assunto aqui. Aqui nós falamos de redação, de tópicos de gramática, mas de tópicos de gramática que são relevantes para o processo da escrita. Então, aqui, eu vou falar de tudo da gramática? Não, gente, aqui eu foco naquilo que é importante você tomar cuidado na hora de escrever a sua redação, como, por exemplo, o uso da vírgula, tá? Tem a questão ainda do uso do ponto final, num outro vídeo nós vamos falar dessa questão. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ajudar, é claro, o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, ajudando o nosso canal. A gente se vê, tá, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo assunto. Até mais, pessoal!